Olá! Estamos aqui de novo com o segundo dia do Festival de Economia Criativa aqui do Vale do Ribeira. É o segundo dia apenas e está cheinho de coisas legais para vocês. Vocês viram aí com a Thaís, né? Muita coisa linda, muita coisa legal acontecendo. Esse festival é realização através do PROAC, Governo do Estado, Governo Federal, através dos recursos da Lei Aldir Blanc, né? E realizado pela empresa Vale Cult, ok? Apoio Sebrae Vale do Ribeira, Aciar e Ribeira Hub, que está aqui nos sediando neste momento. E hoje, né? Hoje nós estamos aqui num bate-papo muito especial, né? Muito especial porque nós estamos com a agência Six, a agência Six, que o Gustavo está representando. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Regiane? Tudo jóia. O Gustavo é um velho amigo aqui, um velho empreendedor, né? Vocês podem ver que ele é muito jovem, né? E o Gustavo vai contar um pouquinho da história dele para nós, a história da Six. E não é só ele, né, Gustavo? Conta um pouquinho aí, tem um monte de gente participando da agência. O que é essa agência? Como ela surgiu? Qual é a história da Six, Gustavo? Bom, vamos lá. Como a Regiane disse, né, meu nome é Gustavo Santana, eu tenho 20 anos de idade, trabalho já há um ano e pouquinho com a agência Six. É até um pouco clichê falar isso, mas eu acho que eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo muito cedo. Quando eu era pequeno, eu conhecia um empresário e, na minha inocência ali de criança, eu admirava muito o que ele fazia, que tinha vários funcionários e prestava serviços, atendia clientes, e eu achava aquilo muito legal. E desde então eu comecei a pensar nessa possibilidade. E na minha fase ali de adolescente, ali entre 15 e 18 anos, aquela fase que todo mundo passa meio perdido, o que vai fazer da vida, se vai estudar, se vai fazer um técnico, se vai trabalhar, se continua morando aqui, se vai morar fora. Nessa fase muito indecisa eu passei por várias etapas, assim, vários momentos em que cada hora eu queria uma coisa diferente. Eu me formei técnico em informática e nessa época eu tinha vontade de fazer faculdade de engenharia da computação. Nessa fase também eu pensava em me formar e depois de formado abrir uma empresa na área. Depois eu mudei drasticamente e tive vontade de cursar filosofia, totalmente o oposto. Mas a mesma coisa, eu pensava em depois de formado abrir um curso, abrir uma escola de filosofia, uma escola de ética, alguma coisa nessa área. Sempre trabalhando por conta, sempre empreendendo. E mudou de novo drasticamente e eu vim parar na comunicação. No meu caso particular foi muito curioso, assim, acontece com muitas pessoas na verdade, né? Eu comecei na igreja, um rapaz da minha igreja começou a gravar pequenos vídeos, né? Pequenos devocionais e eu sem conhecimento nenhum ofereci ajuda. Falei, olha, sei um pouquinho básico, né, de edição de vídeo que eu já tinha aprendido no técnico, acho que eu posso te ajudar. E aí o projeto foi tomando corpo, foi crescendo, outras pessoas começaram a participar. Um rapaz que trabalhava com audiovisual começou a ajudar a gente também, a esposa dele, que é fotógrafa, também contribuiu com equipamentos e assim eu fui aprendendo e foi assim que eu entrei na área de comunicação. Filosofia ficou de lado, engenharia da computação ficou de lado e entrei na área de comunicação. Trabalhei 6 meses numa empresa aqui de registro. E nesse período eu conheci os dois rapazes, né? O outro Gustavo e o João, que hoje são os meus sócios. E depois disso a gente resolveu sair para trabalhar por conta, né? E abrimos a agência. Hoje nós estamos com uma equipe de 5 pessoas. Eu, o Gustavo, o João. A minha parte principal é o audiovisual. O Gustavo é mais focado em design gráfico. O João é a parte comercial, atendimento, planejamento para os clientes. O Douglas, ele também é nosso designer, e a Juliana, que é a nossa editora de conteúdo. Então hoje nós estamos com uma equipe de 5 pessoas instalados aqui no Ribeira Hub. Somos um dos primeiros embarcados, né? A gente já está há alguns meses aqui e é um espaço que com certeza atende às nossas necessidades.
Muito legal. Ontem nós estivemos aqui com a Ana, né, que é proprietária aqui do coworking, e nós falamos dessas hospedagens, né? Então, a Six, ela está aqui, né, hospedada, né? Eles chamam de embarcados, né, aqui dentro do Ribeira. Então, para vocês verem como que uma empresa, ela pode estar aqui e funcionar normalmente, né? Funciona como uma empresa normal, tem um ponto sim comercial, eles fazem tudo daqui, né? O escritório deles é aqui, a casa deles é aqui, passam a maior parte do tempo aqui, inclusive prestam serviços aqui, né? Então, só voltando um pouquinho, Gustavo, eu lembro de você também, por isso que eu falei que também era especial para mim, que eu lembro dele, num dos cursos de empreendedorismo que nós trabalhamos na ETEC. Ele acabou fazendo um curso do Sebrae, né, que nós temos um curso para adolescentes de ensino médio, né, que chama Crescendo e Empreender, e ele estava lá. Você lembra, Gustavo, de alguma coisa desse curso? Lembro, com certeza. Esse curso ele foi muito importante. Na verdade, todo esse trabalho que o Sebrae realiza com grupos em escolas, eles são muito importantes porque eles ajudam a motivar muito quem já tem vontade de ter o próprio negócio. Eu lembro que esse curso foi no 3º ano do ensino médio, foi acho que uma semana, né, direto no período da manhã, todos os dias com atividades diferentes de incentivo ao empreendedorismo, para incentivar as características empreendedoras em todos nós. Isso é muito bom, porque às vezes a gente que está no ensino médio só tem essa visão linear, né? Fazer uma faculdade, sair da faculdade e arrumar um trabalho. Não que isso seja ruim, não é ruim, isso é ótimo, muita gente segue esse caminho. Só que ele não pode ser o único caminho. Para quem quer seguir um caminho diferente, tem que existir essas outras possibilidades, né? Do empreendedorismo, seja antes ou depois de uma faculdade, seja antes ou depois de um técnico, ou durante um técnico. Então, realmente, esse curso ele foi muito importante. Eu lembro muito dele com carinho, porque foi mais uma sementinha plantada ali que cresceu e deu frutos, né? Está dando frutos aí até hoje. Que bom, que bom. E aí, por isso que é bem especial, viu? Bem especial quando a gente vê que essa sementinha virou um fruto, né? E um fruto que está dando muitos frutos. Que bom. Gustavo, outra coisa muito bacana, a gente está falando aqui de economia criativa, esse festival tá cheio de artistas, né? A gente vai poder acompanhar aí, tem cantor, compositor, artista plástico, fotógrafos, né? E esse público, pensando em marketing, né? Pensando na sua agência, por exemplo, pensando no seu trabalho, geralmente eles ficam um pouco distante disso, né? Eles falam assim, por que eu preciso de marketing? Como que eu uso marketing? Como que eu me promovo, né? Geralmente tem eu acho que eles têm um paradigma, né? Eles ficam um pouco receosos de como que eu vou fazer essa promoção. Como que você acha que uma agência de comunicação pode auxiliar esse nosso público aqui? Fala um pouquinho disso para nós. É uma pergunta bem importante, até por mais que o conceito seja simples, eu acho que é até um pouco complicado de explicar. Essa pandemia, desde o começo, a gente já está um ano aí quase, né, nesse período, e uma das coisas que ela trouxe foi essa digitalização rápida e inesperada para todo mundo. Então, principalmente para artistas, para quem vive de economia criativa, para quem usa a criatividade como principal ferramenta de trabalho, as pessoas começaram a enxergar essa importância de ir cada vez mais para o meio digital. Não pode fazer um show ao vivo, então esse show vai ser gravado, vai ser feito uma live, esse tipo de coisa. Fotógrafos também encontraram meios criativos de continuar trabalhando. O ano passado mesmo a gente participou de alguns editais, prestamos serviços para vários artistas locais, nesse sentido de digitalizar o que antes era físico. E foi aí que as pessoas começaram a enxergar a necessidade. As pessoas gastam muito dinheiro com o que é físico, com o que é impresso, e às vezes não se importam com o que é digital. E a gente esquece que o público digital é muito grande. Os meios digitais têm um alcance gigantesco. Então, um artista ele pode crescer muito mais rápido no meio digital
quem vende artesanato, por exemplo, ou qualquer outro setor da economia criativa, pode alcançar um público muito maior pelos meios digitais. As redes sociais, principalmente, que são as mais utilizadas hoje em dia, oportunizaram muitos serviços, muitos trabalhos, exatamente, né? Aumentaram muito o acesso, democratizou, né, o acesso a esses meios, a essas informações. Então a gente sempre fala que é a nossa vitrine digital, né? A nossa vitrine digital. A gente mesmo aqui no Hub, por exemplo, a gente fica ali no escritório, a gente não tem vitrine física, mas nós temos as nossas redes sociais, temos os nossos portfólios que mostram o nosso trabalho, e isso é para qualquer pessoa, principalmente para o pessoal da economia criativa, que foi muito impactado pela crise. Exatamente. Inclusive, nós até realizamos um trabalho lindo, né? Que foi um leilão, né? Um leilão virtual de artesanato. Foi o primeiro leilão virtual de artesanato do Vale do Ribeira também, com a participação da Six. E a importância da qualidade das fotos foi impactante, né? Porque as pessoas olhavam as fotos dos produtos com, né, a qualidade que eles realizaram, ficou assim excelente. Vendemos tudo, foi um sucesso. Então é bacana que vocês entendam isso, né? Que é muito importante. Nós falamos disso bastante nos cursos, né? Dentro dos cursos do Sebrae, e inclusive já vou aproveitar e falar que nós temos um link aí embaixo, tem uma agenda do Sebrae, vocês podem clicar lá, se inscrever nos cursos, a gente vai aprofundar esses detalhes, esses temas, né? Mas aqui a gente tem a oportunidade de ter uma pessoa com know-how para falar para vocês, né? Então, muito legal. Gustavo, bacana. E agora, para a gente fechar o tema, né? O que você, se você tivesse uma frase assim motivacional para falar para os jovens, né? Que geralmente da economia criativa, os jovens que estão começando, que pensam em empreender, usando o seu talento, né? No seu caso, você está usando o seu talento, aquilo que você gosta de fazer, e transformou isso num negócio. E que isso é possível, né? É possível viver daquilo que se gosta de fazer. Qual seria a frase ou a dica? O que você diria para eles? Eu acho que a palavra de ordem é coragem. Eu acho que precisa de muita coragem. Então é isso, seja corajoso, porque às vezes parece difícil, realmente é difícil, mas não é impossível, né? Então, às vezes a gente tem que ir contra muitas coisas, tem que seguir muitas pessoas, né? Seguindo uma linha diferente. É complicado você ver todos os seus amigos seguindo num caminho, você seguindo um caminho oposto e sempre pensar, puxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou conseguir crescer? Será que eu vou conseguir viver dessa empresa, viver desse negócio que eu estou fazendo? Então é muito difícil mesmo, tem que ter a cabeça no lugar aí, ser corajoso. E é isso, ter coragem acho que é o começo de tudo. É o começo de tudo. Então, ó, gente, coragem, muita coragem, e buscar informação, buscar conhecimento, com certeza dá muito certo, né? Não é impossível. Olha aqui, ó. Não é impossível. 20 anos com a sua agência, sócios, funcionando, rodando, tá tudo indo para frente. É tudo possível. Vamos fazer parte desse time aí. Gustavo, muito obrigada. Tenho muito orgulho de você. Eu já falei para ele que a gente fala... ele é muito famoso para mim, porque eu uso ele de case várias vezes quando eu vou contar algumas coisas para as pessoas. Então, muito obrigada. Antes da gente se despedir desse bloco, eu vou chamar aqui uma outra pessoa que também é deste ramo de agência aí de publicidade e comunicação, que também faz muito sucesso. Vitor Iaguil vai estar aqui com a gente, é um case, vai rodar aí. Roda aí, Vitor, conta a sua história pra gente. Olá, meu nome é Vitor Iaguil, nascido e crescido aqui em Registro. A gente tem 2 selos chamados Espontâneo Studio e Coop Filmes, né? Basicamente são 2 produtoras, mas ao mesmo tempo é uma só, né? A gente atende o mercado de eventos sociais com a Espontânea, casamentos, aniversários,
formatura e tudo mais. E na parte mais corporativa, publicitária, de mercado, a gente atende com a Coop Filmes, né, que é uma produtora em projetos maiores, em projetos que envolvam uma outra pegada e propósitos diferentes, né? Mas no final das contas é a mesma empresa. Somos sediados em Registro, temos aí basicamente, quase agora esse ano a gente completa 7 anos de caminhada e hoje praticamente todo mês assim a gente está envolvido com algum projeto diferente. Então, que vai desde casamento, a publicidade, a documentários, a vídeo para empresas. Então, é um mercado que também, hoje, por conta da internet, ele tem uma própria demanda muito grande para ser preenchida. E eu percebo muito essa diversidade de áreas que a gente pode trabalhar, né? Então, hoje, se a gente está falando de internet, foi graças a essa mesma internet que levou o nosso trabalho para muitos outros lugares. E coisas que eu considero muito incríveis nessa trajetória é que, por conta da internet, a gente veio conhecer pessoas, lugares incríveis, cidades, estados, até países, né? Levar o trabalho para fora e, ao mesmo tempo, ter reconhecimento. É muito legal você saber, né, que seu trabalho está sendo visto, está sendo admirado, está sendo pedido, né? As pessoas estão se interessando e basicamente onde a pessoa quiser contratar a gente consegue alinhar e consegue acertar essa prestação de serviço, que nada mais é do que nesse trabalho que envolve o olhar, que envolve a sensibilidade, que envolve muito mais do que só uma filmagem, sabe? Então, acho que nesse processo todo, ao longo desses 7 anos de empresa, o que eu percebo que nessa trajetória, o que eu venho fomentando, o que eu venho apresentando dentro da minha proposta de trabalho, é muito além do que a filmagem em si, um olhar, né? É que ele emocione, que ele sensibilize, que ele transmita a mensagem, que ele consiga, né, de alguma forma, tocar a pessoa, né? Tocar a quem está assistindo. E isso daí me lembra muito uma frase que eu gosto muito, que é daquele psicanalista Jung. Ele fala algo do tipo de você dominar todas as teorias, dominar todas as técnicas, né? Mas quando você for lidar com uma alma humana, você tem que ser também uma outra alma humana. Então, nos nossos materiais a gente tem muito essa presença dessa filosofia, sabe? De tentar emocionar, de tentar transmitir o lado humano da coisa, sabe? No final das contas, por mais que exista tecnologia, ferramentas, câmera, lente e tudo mais, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de histórias. Então, percebo que o mais rico do meu material, ele não tem a ver com um produto ou uma tecnologia, ele tem muito a ver com histórias que eu tenho a oportunidade de registrar. É um trabalho assim que eu me orgulho demais em poder fazer, em poder encontrar nela uma forma de profissão, uma forma de carreira e uma forma também de satisfação e uma forma de poder estar vivendo também disso, sabe? Então é algo que me deixa muito, muito feliz e grato. Ai, histórias inspiradoras, né, gente? Tantos cases, tantas coisas bacanas. O Victor traz assim pra gente uma humanização, né, do trabalho muito bacana. E eu acho que em todos os setores, todos os segmentos, hoje, se a gente não tiver esse olhar humanizado, também não vai, né, Gustavo? Não vai pra frente, porque nós estamos com uma tecnologia muito em alta, mas também a humanização, ela tem que estar em todos os sentidos, né? Em todos os pensamentos, né? Vamos fazer tal coisa, mas espera aí, e o lado humano, cadê? E ele tá certinho, né? Tem que ter alma, tem que ter humanizado. Achei bem bacana. O que você achou mais impactante, Gustavo, na história do Victor? Olha, eu gosto bastante do trabalho do Victor, acompanho já o Victor há um tempo nas redes sociais. Legal, olha aí. Ele é uma grande referência pra gente aí no audiovisual, gosto muito do trabalho dele, sou até um pouco suspeito para falar, eu acho. Aí, Victor, já tem um fã. E acho que é exatamente isso, essa questão da gente ter a sensibilidade, de fazer as coisas com a alma mesmo, não só para vídeo, mas para tudo que a gente faz, né? Se não for feito realmente ali com a nossa alma, não vai ter um bom resultado. Acho que realmente essa é a grande diferença que separa bons profissionais e profissionais medianos, talvez. Bons profissionais são aqueles que se dedicam, fazem o que gostam, colocam de tudo ali que podem fazer no trabalho e fazem com a alma. Então acho que é muito assertivo essa fala do Victor nesse sentido.
É isso aí. Obrigado, Gustavo. Eu também tenho toda certeza que é isso aí, ó. Tá vendo? Você aí canta, dança, pinta, borda, né? É artesã. Seja lá o que você faça, faça com muito amor e as pessoas vão sentir isso. E isso vai ser transmitido e com certeza vai ser valorizado. E com certeza você vai ter aí o valor que você espera ter de volta, viu? Pode contar com isso. E aí, além disso tudo, profissionalizar, mais uma vez, olha aí embaixo, aperta o link aí, se inscreve nos cursos, vamos aí conhecer um pouco mais de marketing, vamos conhecer um pouco mais de empreendedorismo, vamos entender mais esse mundo de negócios, né? E vem com a gente. Gustavo, muito obrigada. Obrigada a vocês pela audiência, mas não sai daí não, porque agora vocês vão ficar com a Thaís. Thaís, mostra para nós tudo que tem aí para hoje. Até mais, gente. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Thaís e você está assistindo Minutos Criativos. E hoje mostraremos duas possibilidades de negócio dentro de um mesmo ramo de atividade, a fotografia. Vamos começar com a história de um fotógrafo chamado Maurício Veloso, de Ilha Comprida, que trabalha com registros fotográficos de casamento, eventos e muito mais. Vamos conferir? Bom, minha relação com a fotografia, ela se inicia há mais de 20 anos atrás. Morava no Amazonas e minha infância tinha uns amigos do condomínio onde a gente morava e a gente gostava muito de ir para um sítio de um amigo que ficava lá próximo, ficava a 180 km de Manaus. E a gente ia para esse sítio na missão de fotografar. Então um amigo meu tinha uma câmera e a gente ia para passar o fim de semana e juntava dinheiro para comprar filme, na época era filme. E a gente ia lá na Amazônia, então imagina, tinha umas paisagens que a gente toda vez que ia pensava, tem que registrar essas paisagens. E a minha relação com a fotografia começou aí, lá na Amazônia, com esse grupo de amigos, a gente se juntava a fazer foto ainda com filme. E de lá para cá, eu vim desde das funções de dentro de casa, né? Então, quando tinha aniversário dentro de casa, quando tinha aniversário na família, sempre tinha uma função específica. E comecei a tomar gosto, um interesse muito grande pela arte em geral, né? Muito influenciado pela música também, que também começou nessa mesma época. E a gente começou a desenvolver um gosto assim pela arte, né? Então, eu comecei a tocar guitarra e comecei, paralelo à música, a fotografia. Aí depois de uns anos fazendo todo esse ritmo de fotografar informalmente dentro de casa, com família, aprendendo a fotografar, eu vim embora para São Paulo. Então nessa vinda para São Paulo eu vim direto para Ilha Comprida e a partir daqui eu comecei a ver com um olhar mais profissional, a pensar na fotografia como algo mais profissional. Ganhei uma câmera boa de um tio e na época até uma Sony Mavica, gravava direto num CD. E eu comecei a tomar gosto e desenvolver um olhar mais profissional. As pessoas começavam a comentar da minha fotografia, gostavam da minha fotografia. Comecei a fazer fotografia aérea aqui na Ilha Comprida. Na época não tinha drone, então eu voava com aquele strike. E comecei a ver o interesse geral assim, da população pelas minhas fotografias. E eu comecei a enxergar que isso poderia virar uma profissão. Mas eu também não enxergava algo como uma profissão rentável, né? Então eu fiquei meio que pé atrás e sempre com medo de seguir meu sonho. E sim, enfim, foi virando um sonho. E ao longo desse tempo aí custei para enxergar que aquilo poderia ser uma profissão de verdade. Então de 6 anos para cá, foi quando eu percebi que poderia ser um fotógrafo profissional de verdade, depois de experimentar algumas áreas. Eu já fiz fotografia de paisagem, já fiz fotografia de produtos, fiz fotografia também de ensaio, fiz book, fiz still, né? Fiz fotografia para catálogo em umas fábricas lá em São Paulo.
Enfim, experimentei uma série de eventos também, né? Fiz fotografia, muito show. Então eu comecei a tomar gosto por uma determinada área, que é a área de casamento, a área de casal. Então eu comecei a fotografar casal, conheci alguns fotógrafos que são grandes na área do casamento e comecei a buscar essas referências. A princípio eu aprendi sozinho, comecei lá na Amazônia na raça e os amigos. A única coisa que a gente sabia é que o filme ISO 400 era para pouca luz e o ISO 100 é para muita luz. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender que isso poderia virar uma profissão para mim e busquei essas referências. A partir dessas referências, comecei a fazer um monte de curso com esses caras, com grandes nomes da fotografia. Me formei como fotógrafo profissional pelo Instituto de Fotografia. Só ainda não recebi o certificado, mas isso é outra etapa. E a partir daí comecei a fazer cursos especificamente para casal. Então, para mim ficou muito claro, a partir de determinado momento, eu não sei especificar qual foi esse momento, que eu queria fotografar casal, eu queria fotografar histórias de amor. E me infiltrei nisso, eu me aprofundei e comecei a estudar. Até que chegou uma hora que eu trabalhava numa empresa grande e já saturado com a coisa de estar fazendo o que eu não queria, sabe aquele sonho deixado de lado. E chegou o momento que eu tomei a decisão de largar e ser só fotógrafo. E a partir daí eu comecei a buscar os caminhos, entender que é um processo. São duas coisas distintas, né? Eu posso ser fotógrafo, mas não necessariamente eu sou um bom empreendedor, um bom, administrador, porque tem o lado empresarial também, você precisa também desenvolver esse lado, porque é uma empresa, né? Eu preciso fazer uma renda para sustentar a família a partir disso. E também comecei a estudar esse processo de empreendedor, processo de empreendedorismo, processo de como captar o cliente. Eu já entendi qual que é o meu cliente e eu estou atrás desse meu cliente. Então, o momento em que eu me encontro hoje, eu estou trabalhando só com fotografia. Também não estou no mar de rosas, estou passando uma dificuldade, obviamente, como todo mundo. A pandemia mudou todos os parâmetros, todos os planos de todo mundo. Inclusive foi quando eu saí da empresa, eu peguei todo o dinheiro que tinha de rescisão e peguei e investi na fotografia e na sequência veio a pandemia, veio a crise, né? E eu comecei a entender que crise é sinônimo de mudança. Então eu comecei a buscar e entender como é que eram os processos, o que estava mudando, quais que eram as tendências. E estou atrás dessas tendências, já sei qual é o meu público-alvo e eu estou buscando esse público. Então eu entendo que tem muito concorrente, tem muita gente boa no mercado, mas eu busco sempre fazer algo diferente. Estou buscando esse diferencial e assim chegar no meu cliente. Então hoje o movimento que eu estou fazendo hoje é um movimento de parceria. Como eu sei quem que eu quero buscar, quem que é meu cliente, eu estou indo atrás de todos os fornecedores desse segmento que me interessa, no segmento que eu estou inserido, e estou buscando essas parcerias para gerar uma visibilidade, a gente fazer uma conexão entre os fornecedores da área e a gente começar um a indicar o outro. Então, eu estou apresentando o meu trabalho. Depois de muito curso, eu estou começando a praticar e buscar essas alternativas econômicas, né, para eu me manter como fotógrafo, que é o que eu faço hoje. Eu sobrevivo de fotografia. Então, é um sonho que durante muito tempo ficou adormecido e, por questões, se falta de recurso ou de influência familiar ou qualquer outra coisa, ficou adormecido, mas eu entendi que é isso que eu quero para minha vida. Não é uma coisa fácil, não é um mar de rosas, mas eu entendi que é o que me satisfaz como pessoa e é o que eu quero, é o meu propósito de vida, que é registrar a história das pessoas e eternizar esses momentos importantes das pessoas. Eu tenho muito prazer em fazer isso. Então é isso, eu acho que quem tem esse sonho, quem tem o sonho, seja qual for a área, tanto na arte ou qualquer coisa, entendeu? A gente tem que entender que nosso sonho é nosso sonho. Então faz parte do meu eu dentro de casa, sabe? Aquele equilíbrio que eu preciso ter com a minha mulher, com o meu filho, para lidar com os problemas dentro de casa, tem muito a ver com a profissão que eu exerço, com o que eu escolhi para minha vida. Então é isso, eu sou fotógrafo, me chamo Maurício Veloso e sou fotógrafo de casamento, fotógrafo de família, fotógrafo de casal. Assim que eu me inseri na fotografia, e estou até hoje, minha relação com o Vale do Ribeira, mais especificamente com Ilha Comprida, que foi onde tudo iniciou. Eu morava no Amazonas,
como falei, eu morei em Manaus, minha infância toda foi em Manaus, mas quando eu fiz, acho que 15 para 16 anos, nós resolvemos vir para cá. Então, mesmo morando lá, eu vinha uma vez por ano, tinha uma relação, tinha família que já morava aqui. E a partir com 15 anos de idade, né, minha mãe decidiu que a gente vinha embora para São Paulo, nós viemos direto para Ilha Comprida. E aqui na Ilha Comprida, eu tenho uma relação muito forte com a Ilha Comprida. Já morei bastante tempo aqui, fui para São Paulo para estudar, depois voltei. Porque eu tenho uma relação muito forte com a Ilha Comprida e com o Vale do Ribeira. Então, logo que eu vim para cá, que eu estudei, eu fiz o ensino médio na Ilha Comprida e a minha faculdade eu fiz em registro. Então, comecei a cursar biologia e no curso de biologia, eu com alguns amigos da Ilha Comprida, nós resolvemos fundar uma ONG, porque a gente entendia que era uma área de relevante interesse ecológico e a gente, enquanto sociedade civil, a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, a gente fundou uma ONG e a gente começou a desenvolver alguns trabalhos aí de educação ambiental, de pesquisa, auxiliamos muitas equipes de pesquisa da USP, pessoal da Unicamp, pessoal da Unifesp. Então a gente se infiltrou, sabe, com esse propósito de preservar a ilha. E nessas relações a gente foi conhecendo muita gente. Fiz muitos cursos lá na Ilha do Cardoso, a gente foi pro Petar, a gente tem uma relação com algumas pessoas que já trabalham nessa região. E a gente começou a entender qual que é a importância da região do Vale do Ribeira. Então, o Vale do Ribeira é uma região riquíssima, ecologicamente falando, e é uma região turística. Então, assim, por ser uma região turística, ela é vendida, o que se vende essa região é uma imagem. E a imagem, quem faz é o fotógrafo. Então, assim, eu entendo, quanto fotógrafo, que eu tenho uma responsabilidade social muito grande com a região do Vale do Ribeira. E eu acho que isso vale para qualquer pessoa da área de imagem, porque a gente vende a região como um produto. E a gente tem que ter uma responsabilidade social muito grande com essa região. E isso está muito presente na minha fotografia. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão do Vale do Ribeira, de atuar aqui. Eu tenho, uma paixão muito grande por essa região e é aqui que eu escolhi para trabalhar. Existe nicho de mercado para mim? Olha, vou dizer para vocês assim, bem sinceramente, porque o meu público não está aqui exatamente. Tem o meu público aqui, tem um pessoal que faz aqui, também tem família, tem gente que casa aqui, mas o meu público maior é o pessoal de fora, que eles vêm para casar para cá. E na atual situação de pandemia, a tendência dos casamentos, eu enxergo isso e muitos fotógrafos enxergam isso, e também esse debate está na roda já há algum tempo, já desde que começou a pandemia, que é a mudança no formato dos eventos. Casamento, falando de casamento, então assim, a tendência hoje é que os casamentos de 200 pessoas não aconteçam mais, com tanta frequência como antes. Então existe o Elopement Wedding, que é um perfil de casamento mais simplista, na maioria das vezes é só os noivos, eles escolhem um lugar fantástico para ir, aí entra o Vale do Ribeira. Então assim, eles escolhem um lugar fantástico para ir, levam o fotógrafo e faz a cerimônia deles lá. Então, hoje a tendência de casamento está acontecendo muito assim. Muita gente que tinha casamento para mais de 200 pessoas, hoje está fazendo esse perfil de casamento. E também tem o mini wedding, que é até 10, 20 pessoas. Então, com essa tendência, o pessoal, ao invés de gastar muita grana com um evento, num buffet, alguma coisa assim, o pessoal está investindo essa grana para viagem. Então, pensa só. Tendência de mercado acontecendo, a nossa região é uma região paradisíaca. Então, eu enxergo isso muito claramente para mim e eu estou buscando esse público. Falando de economia criativa, então eu estou buscando esse público através desse olhar, que é da valorização da nossa região. Então o Vale do Ribeira tem todo esse potencial e é aqui que eu escolhi para trabalhar, e é aqui que eu estou buscando o meu público para trazer, para conhecer esse paraíso. Então se você é profissional da área de imagem, fotografia, de vídeo, enfim, pense com carinho com relação ao Vale do Ribeira, a responsabilidade social das nossas imagens.
case, contaremos a história da fotógrafa Liana Tami, que trabalha com fotografias em estúdio, registrando famílias em momentos especiais e em datas comemorativas. Vamos conferir? Oi, tudo bem? Meu nome é Liana Tami e hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história na fotografia. Essa minha história vem lá desde que eu era criança, que o meu pai ele tinha fotografia como hobby. Então na nossa casa eles tinham um estúdio de revelação no fundinho de casa mesmo. Então eu vim vivendo a fotografia, vendo como é que era, registrando a minha vida desde muito pequenininha. Na escola, eu era aquela criancinha que sempre estava com a máquina embaixo do pescoço, fotografando todas as excursões, todas as festinhas. Eu tenho minha vida toda registrada pelo meu olhar. E eu fui vendo a importância que essas fotografias tinham na minha vida. Quanto mais tempo passava, mais eu gostava daquelas fotos. Já maiorzinha, eu me mudei para Curitiba para fazer faculdade. Eu comecei a fazer a faculdade de Comunicação Social e Jornalismo. E por acaso, na faculdade, eu tive 2 anos de fotografia. Mas não pensava em levar isso como uma carreira. Até que um dia eu estava navegando pela internet, já no final da minha faculdade, estava grávida e eu queria uma bolsa, mas dinheiro para comprar a bolsa eu não tinha. Aí pensei, por que não mandar uma mensagem para a proprietária dessa loja, perguntando se ela não precisa ir de uma assessoria de comunicação, não está precisando de uma jornalista. Mandei um e-mail com a cara e com a coragem, eis que ela disse que sim. Combinamos que eu trabalharia para ela, em troca ela me daria essa bolsa. Aí, sem nunca ter visto essa pessoa, fomos trabalhando, a amizade foi crescendo à distância mesmo e começamos a trabalhar numa loja online para ela. Eu passei a vender as bolsas que ela desenhava, ela era uma designer de bolsas. Um dia eu abri o carregamento de bolsa que ela me enviou e dentro desse carregamento tinha uma Nikon, que ela me deu como pagamento também. Além da bolsa que ela me deu também essa câmera. Aí a história Liana Fotografia começou. Quando eu ganhei essa câmera, eu tinha uma nenezinha em casa, minha filha Julia Kene, minha primeira filha. Eu comecei a fazer fotos dela. Então, um amigo do meu pai, que já era fotógrafo há muito tempo em registro, bastante conhecido, perguntou se eu não queria fotografar no estúdio dele, que ele tinha lá na loja de revelação. Fotografar principalmente gestante e criança, que era uma área que ele não atendia. Fui com a cara e com a coragem. Falei, sim, vamos lá. Então comecei a estudar mais a fundo fotografia de gestante, fotografia infantil. Aprendi muito na época que fiquei lá junto com ele. Inclusive até eventos a gente fez junto, mas o meu coraçãozinho estava lá na fotografia de bebê e de gestante. Nessa época começou a surgir no Brasil um estilo de fotografia que se chama fotografia newborn. Newborn é um estilo de fotografia que a gente faz nos primeiros dias de vida da criança, de 5 a 15 dias. Então é um tipo de fotografia que é muito técnica, que exige muito estudo, muita dedicação e de todo um equipamento diferenciado também. Então fiquei um tempo fotografando lá no estúdio dele e senti a necessidade de ir para um outro local. Então fiz o meu estúdio em casa mesmo. Então lá em casa eu consegui atender melhor os clientes. Como eu era talvez a única pessoa que estava fazendo esse tipo de fotografia em registro, eu comecei a conseguir mais clientes. Fazia o gestante, automaticamente já pegava, fazia o newborn desse mesmo cliente e ia acompanhando o crescimento do bebê. Os clientes, a quantidade de cliente foi aumentando, e só que eu tinha que levar lá para casa. Na época eu morava com os meus pais, né? E começou a ter um fluxo maior de pessoas dentro de casa. Então eu senti necessidade de abrir um espaço mais comercial, que foi então que a gente chegamos aqui nesse estúdio que estamos hoje em dia. Então, desde o primeiro estúdio lá que eu fui convidada para fazer as primeiras fotos até esse estúdio que eu tô hoje, são quase 10 anos tentando sobreviver nesse mundo de empreendedorismo. Tendo um espaço comercial, vem com ele as belezas e as dificuldades também de manter um espaço só meu para conseguir sobreviver
de arte. Fotografia é uma arte. Hoje em dia é bem complicado você tentar viver como artista. Durante esses 10 anos de história de estúdio, eu recebi alguns convites para trabalhar em outras empresas como jornalista. E como o estúdio, nesses 10 anos, tiveram tempos de bastante fluxo de cliente e tempos também mais parados, eu acabava aceitando essas propostas de emprego, achando que eu teria mais estabilidade financeira. Eu aceitava essas propostas, simplesmente achando que eu ia conseguir conciliar esse emprego com a fotografia. E assim eu fiz em todos os empregos que eu aceitei. Eu trabalhava de segunda a sexta no emprego e nos finais de semana ou nos períodos noturnos eu tentava encaixar a minha vida de fotógrafa. Mas todas as vezes a fotografia me puxava de volta porque eu descobri uma paixão nisso. Porque a fotografia, além de ser um registro de uma imagem, ela também carrega todo um emocional, um lado afetivo que com o passar do tempo vai ganhando mais e mais valor para aquela família que eu registrei. Eu passei a fazer parte da vida das pessoas desde o primeiro momento que a pessoa registra a gestação até o crescimento daquela criança. Eu viro a tia da família, eu sou a tia ali para um monte de família que me registra. Isso é muito mágico, isso é muito recompensador. Então eu não consigo falar só um nicho que eu trabalho, porque eu trabalho com a fotografia com retrato de amor. Eu retrato o amor das pessoas, o amor por aquela primeira gestação, o amor daquela família por aquele filho, por aquele primeiro filho, por aquele segundo filho, pela criança crescendo. Eu retrato o amor das famílias. E o mais curioso é que por muito tempo eu tive vergonha de falar que eu era fotógrafa. Quando me perguntavam o que eu fazia, eu falava que eu era jornalista. Eu tinha me formado para ser jornalista, eu era jornalista. Eu não falava que eu era fotógrafa. Eu via que muita gente tinha se formado e estava lá seguindo a profissão que tinha escolhido para a vida e era bem sucedido e tinha ganhado um aumento, tinha sido promovido. E eu estava lá lutando para conseguir manter o meu estúdio funcionando. E essa sensação de ter vergonha do que eu fazia só foi acabar muito recentemente, quando meu marido virou para mim e falou assim: Li, você já parou para pensar que você é a única empreendedora da sua família, dos dois lados da sua família? Você é a única pessoa que tem uma empresa e que está lutando para manter essa empresa? Então eu tive aquele clique. Eu sou uma empreendedora. Isso hoje em dia já é difícil. Eu sou empreendedora e consegui ao longo desses 10 anos fazer a minha empresa e cativar os meus clientes e conseguir viver da minha arte. Então hoje em dia eu posso falar que eu sou mulher, sou empreendedora, sou mãe e vivo da minha arte. Então o que você pode tirar de lição dessa nossa conversa? Número 1, se cerque sempre de pessoas que te agregam alguma coisa, que te deixam pra cima, que te motivam. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então tem que parar um pouquinho para pensar se vale a pena estar perto dessas pessoas. Número 2, nunca, em hipótese nenhuma, pare de estudar. Sempre tem como melhorar. Você vai receber pelo caminho muitos elogios, você vai receber mais ainda críticas, você não pode se deixar abalar e tem que estudar sim para sempre oferecer o melhor. E número 3, não desista com problemas, porque você vai ter problema no começo, você vai ter problema no meio e não existe um final. É sempre uma constante evolução e você tem que estar preparado para enfrentar esses problemas. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar de alguma coisa, meu estúdio está de portas abertas e eu tô aqui também torcendo por vocês. Boa sorte! Tchau! E aí, tá vendo só? Esses são apenas 2 exemplos dentro de um leque de possibilidades e oportunidade que o setor de economia criativa oferece. Você pode se tornar único naquilo que faz, mesmo tendo outros profissionais que atuem no mesmo ramo profissional que você. Hoje ficamos por aqui e amanhã faremos nosso último encontro contando a história da
artista plástica Ariadne Manzotti. Eu espero por você! Olá, eu sou a Valda Arruda, gerente da Associação Comercial de Registro. E hoje estou aqui a convite da empresa do projeto Vale Cult, o primeiro festival de economia de cultura do Vale do Ribeira, para que vocês possam, junto conosco, conhecer um pouquinho do projeto da Associação Comercial. A Associação Comercial nasceu há mais de 50 anos com o objetivo de juntar os empresários de Registro e região para que pudéssemos fomentar o nosso comércio local e, junto com isso, o desenvolvimento das empresas, dos seus colaboradores. A Associação Comercial tem um projeto bacana, mas para você conhecer, você deve estar junto conosco. Nós temos várias ações, vários projetos que desenvolvemos anualmente com os nossos associados e empreendedores do Vale do Ribeira. Vamos lá? Uma história muito bacana para que vocês conheçam a liderança da associação no Vale do Ribeira. É a duplicação da BR-116, um movimento muito importante para o desenvolvimento da nossa região, o Vale do Ribeira. A Rodovia da Morte, que se transformou na Rodovia da Esperança, do Progresso. Na década de 1980, os nossos diretores, juntamente com o governo, desenvolveu esse projeto, entre outros, muito mais projetos. E vamos lá. A questão do network, a associação comercial, ela tem esse objetivo, de trazer você próximo para o desenvolvimento empresarial, ser a base do seu negócio. Para isso, você precisa estar conosco, participando do nosso happy hour, um momento de descontração, confraternização, de apresentação de marcas e produtos, um momento que você possa trocar experiências, cartões, folders, e esse momento é único, por isso você deve participar. Outros momentos importantes surgem durante o ano de acordo com as necessidades dos empresários. De que forma? Encontro das Mulheres Inovadoras, um projeto fantástico, um projeto que movimentou as mulheres do nosso vale. Mulheres empreendedoras, fortes, guerreiras e que estão determinadas a crescer e fazer a nossa região desenvolver. Temos também várias ações como o Café com Negócios, que ali é a parte muito de network, troca de cartões. E a cada momento a gente vai inovando, buscando inovar com tecnologia e juntamente com você, empresário, a fazer essa inovação. Um ponto importantíssimo é a questão da nossa representatividade. A associação comercial, nesse período de dificuldades e desafios que encontramos nesse ano de 2020 e 2021, tem representado você, empresário, em várias instâncias, tanto municipais, estaduais, como federais, representando você, empresário, que precisa estar com as suas portas abertas para que possa gerar a economia e gerar os empregos. Sem a roda da economia, tudo estagna. Então vamos lá, você empresário, venha se juntar a nós, podemos estar defendendo e amparando e representando você nas instâncias municipais, estaduais e federais. E é claro, tudo isso é um conjunto de ações e projetos que temos dentro da associação comercial. Temos vários serviços para apenas complementar a questão da representatividade de você, empresário, dentro do município. Temos o certificado digital, temos o balcão de atendimento do empreendedor, temos o clube de vantagens, temos a locação de auditórios, temos a Unimed, plano de saúde e hoje lançamos também o nosso aplicativo, o app, o aplicativo na palma da sua mão, onde você vai conhecer os empreendedores da nossa região, onde você vai conhecer a nossa história, onde você vai poder fazer as consultas, vender o seu produto dentro do aplicativo da Associação Comercial. E por que não fazer parte desse leque de produtos e serviços que podemos oferecer para você, associado? Um momento muito importante para você, empresário, participar das nossas campanhas de fomento comercial. Nós fazemos a campanha Show de Prêmios. Agora, fazemos anualmente a campanha de Natal, onde nós entregamos carros, motos, vale compras e isso faz com que o seu colaborador participe, se envolva, fazemos com que o seu cliente venha até a sua loja buscando a premiação. A campanha Show de Prêmios só vem a fortalecer o seu comércio local.
Então vamos lá, participem, se envolvam dessa campanha e estamos preparando novidades para vocês para este ano também. Outras vantagens é que nós também representamos e temos uma ação na comunidade, uma ação muito importante na comunidade, onde a gente todos os anos fazemos encontros de empresários e lojistas. Um momento para o empreendedor, um momento para o colaborador refletir sobre as suas ações dentro da nossa região. E isso também tem um cunho social, porque a troca de 1 quilo de alimento, onde doamos para as entidades filantrópicas da nossa região, que esperam ansiosamente os alimentos para poder dar continuidade aos seus projetos voluntários e sociais. Já tivemos mais de 1.000 participantes num encontro de empresários e lojistas da nossa região, trazendo todo o Vale do Ribeira para esse momento de descontração e de muita troca de informação. Junto com isso, nós também temos os treinamentos rápidos na associação comercial e hoje, nessa nova era digital, também estamos dando oportunidade para você treinar o seu colaborador com palestras rápidas, conteúdos informativos, seja de saúde, seja do comércio local, seja do mercado que está acontecendo, no mercado financeiro, para que você entenda quais o propósito que hoje a economia gera em nosso município. Esses treinamentos são totalmente gratuitos para você, empresário e seu colaborador. Os reflexos, juntamente com as comunidades, é muito nítido com o trabalho da Associação Comercial, sempre buscando seus parceiros para que possamos liderar ações juntamente à nossa comunidade. Junto com a Associação Comercial e o Sicredi, doamos 10 máscaras respiratórias para os hospitais, o Hospital São João, o Hospital São José e o UPA, para que as máscaras respiratórias servissem como um alento para esses pacientes que chegavam em estado muito grave no hospital, até que eles fossem atendidos imediatamente. O Sicredi é um grande parceiro da Associação Comercial, como o Sistema S, SESC, SEBRAE, SENAI. O SEBRAE, a gente fez várias ações durante o ano, junto com a população de registro. E a parceria com o SESC, uma parceria também muito produtiva, porque fizemos as doações de máscaras e tecidos para os colaboradores dos supermercados associados da ACIAR. E juntamente com isso entregamos o sabão para que pudessem ter a parte da higienização também de seus locais de trabalho, de convivência e tudo mais. Temos um projeto também, Acertando Suas Contas. É um projeto muito importante para que essa pessoa que está inadimplente no comércio possa voltar a comprar no comércio local. O projeto Acertando Suas Contas é no final do ano e estamos nos preparando para esse projeto único, para que você, inadimplente, possa voltar a consumir no comércio local. São várias ações que a Associação Comercial faz, mas para que você tenha o conhecimento, precisa estar conosco. Tem um projeto também de sustentabilidade, que é a Finanças Kids, um projeto único com a nossa mascote, Cici, que vai até as escolas fazer a educação financeira. Um projeto que desde a base trabalha a economia financeira da criança. E fora isso, temos um leque muito grande de produtos, serviços e a cada momento estamos inovando. Você conheceu um pouco do nosso trabalho, da Associação Comercial, mas para que ele seja ótimo e para que você também tenha o desenvolvimento, precisa estar conosco, porque juntos somos nós fortes. Quero aqui agradecer à empresa Vale Cult pela oportunidade de podermos mostrar o nosso trabalho, pelo esse primeiro Festival de Economia Criativa do Vale do Ribeira. E o Festival de Economia Criativa fica por aqui. Amanhã teremos nosso último encontro. Nós contamos muito com a presença de todos vocês. Ficamos agora com o quadro Nossas Riquezas Culturais, com um dos artistas mais tradicionais do Vale do Ribeira, o arpista Cesari.